Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta. É o nosso 28º programa. Uma honra. Mais um programa, são 28 lives. Beth querida, Giovanni, é o nosso 28º programa. Iniciamos nessa quarta-feira, aqui onde eu estou, bastante frio, chovendo. E a gente aí firme nas lives, tentando levar conhecimento para vocês e aprender também com os nossos convidados, sempre convidados importantes. E hoje a gente recebe o Dr. Silvio Salata, especialista em direito político, eleitoral e partidário. Daqui a pouco a gente está com o Dr. Salata aí. Doutora Maria Silvia já está aí, Vitória, Claudomiro sempre nos acompanhando. O escritor Dr. Silvio Salata já está aí também. A gente já vai convidá-lo aí para participar ao vivo. Estamos só esperando uns segundos para que nossos seguidores aí fiéis cheguem. Mas eu já vou, em poucos segundos, convidar o Dr. Silvio Salata. Grande Wagner. O Dr. Silvio já pediu aí para participar. Alessandro, são as pessoas que estão toda semana aí com a gente. Agradeço de coração. Doutor Silvio Salata, que honra. Me ouve bem? Muito bem, Salvatore. Marcelo, Prazer em vê-lo. prazer é meu. É uma honra recebê-lo no nosso programa Direito em Pauta. É o nome que a gente deu aí às lives. Hoje é o 28º, são 28. Sei que o senhor está numa correria maluca aí, se aproximando das eleições. E já fica o meu agradecimento para bater um papo com as pessoas que nos acompanham aí, para esclarecer a questão das eleições. Queria fazer uma breve introdução aí. Obviamente que eu pensei algumas coisas do seu currículo e aí queria apresentá-lo aí às pessoas que estão nos seguindo. Dr. Silvio Salata é um grande advogado, é um querido, um amigo, especialista em direito político, eleitoral e partidário, pós-graduado em direito processual civil pela PUC, em direito constitucional e direito administrativo pela USP, foi reconhecido aí pelo Tribunal de Justiça em setembro de 2005 como conhecedor da administração pública e foi presidente da Comissão Eleitoral Especial da OAB até 2018. É importante que vocês saibam que ele coordenou as eleições, eu acompanhei algumas, coordenou as eleições da OAB e de maneira brilhante a gente sempre conseguiu chegar ao final, sem tumulto, e fica aí até os meus parabéns por ter conduzido as eleições da OAB, que são maiores aí do que muitos municípios, de maneira tão brilhante. Então eu queria lhe agradecer e lhe passar a palavra para fazer aí a breve introdução do nosso bate-papo, ficando bastante à vontade. Muito obrigado, Constantino. Eu quero dizer da minha alegria de participar hoje com você nessa live. Eu não poderia me furtar. Tivemos que adiar uma outra data, nós estávamos um pouco mais sobrecarregados, mas quero confessar para você que é sempre muito bom a gente, com colegas advogados, né, poder esclarecer a opinião pública, os nossos espectadores, sobre temas voltados ao direito público, sobretudo ao direito eleitoral, direito político e direito partidário. Que são disciplinas, Constantino, que você, na militância, sabe que vem evoluindo sobremaneira no nosso ordenamento jurídico, né? O direito eleitoral brasileiro, hoje, numa projeção internacional, né? Com reflexo no mundo inteiro dessa altíssima qualidade que nós temos no processo eletrônico, né? Desde o alistamento eleitoral até a totalização dos votos, absolutamente informatizado,
sem nenhum tipo de influência, não é? Que possa sustentar uma fraude nesse processo. Nós estamos vendo hoje, né? A eleição realizada ontem nos Estados Unidos ainda não tem o resultado final. No Brasil, 3, 4, 5 horas no máximo, em razão dos fusos horários, nós já temos o resultado final. Então, mostra isso a qualidade, né, do direito eleitoral brasileiro, graças, evidentemente, da nossa justiça eleitoral, que vem se aperfeiçoando muito. Eu, quando comecei a advogar na área do direito eleitoral, Constantino, nós contamos os votos manualmente, né? O eleitor ia à urna, né? E com uma cédula na mão única, né? Fazia lá e depois depositava, ele escolhia o candidato e depois depositava na urna de lona, né? Hoje, muito mais evoluído, né? Com certeza, exemplo para o mundo da urna eletrônica. Portanto, eu quero dizer para você que sou muito grato ao convite, porque eu tenho realmente uma admiração muito especial pelo nosso direito eleitoral. E eu confesso para você que eu conheço outros direitos de outros países, né? Porque eu acompanhei diversas eleições. Por exemplo, há 20 anos atrás, eu estive nos Estados Unidos, a convite da Embaixada Norte-Americana, que havia feito um convite para nós aqui no Brasil, no Conselho Federal, e nós fomos até os Estados Unidos, eu, finado Dr. Alberto Rolo, meu colega, de grandes saudades, e fomos lá acompanhar. E quando nós acompanhamos aquela eleição do Al Gore e George Bush, exatamente quando se deu aquele problema, aquele entrevero, na contagem dos votos lá no estado da Flórida. E eu comentava lá nos Estados Unidos com alguns brasileiros que nós encontramos, com algumas delegações latinas, de que se nós tivéssemos emprestado as máquinas eletrônicas naquela época, 2000 ainda, que nós não estávamos perfeitamente adaptados ainda, mas em 2000 nós já tínhamos, aqui no Brasil, todo o montante do Colégio Eleitoral Brasileiro, né, já era o voto eletrônico, né, e não teria acontecido o que aconteceu lá. Então, é uma verdadeira inovação jurídica, uma verdadeira inovação tecnológica, o direito eleitoral brasileiro, o direito político brasileiro e o direito partidário brasileiro, né? Nós que temos aí inscrito na Constituição Federal um capítulo reservado para os partidos políticos, né? Olha que beleza, que a nossa Constituição regulando, né, o funcionamento, lógico, capitular e regulado e adaptado pela lei ordinária, mas inserido no contexto da nossa Constituição Federal. Portanto, Constantino, eu tenho muita alegria, quero cumprimentar a sua audiência, quero cumprimentar os nossos colegas advogados, as nossas colegas advogados, e ficar à sua disposição para que nós possamos impulsionar essa live da melhor maneira possível. Perfeito, e com a participação de todos. Fique à vontade aí para perguntar. Eu queria fazer um testemunho antes só de começar efetivamente no tema, dizer que, apesar do seu conhecimento, da sua sabedoria e de ser um dos grandes expoentes do direito eleitoral, do direito político e partidário, a sua simpatia, a sua humildade em tratar qualquer um. Eu, quando cheguei na OAB, fui recepcionado por vários amigos, o senhor era um deles que estava lá e me recebeu como se eu fosse alguém tão importante quanto vocês que estavam lá. E eu acho que sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de frisar isso, a gratidão e ressaltar a qualidade das pessoas. Então, fica o meu agradecimento público. Pegando um gancho já no que o senhor disse, a gente, quando fala de eleições no Brasil, aqui tudo é muito... A gente não dá valor para o que a gente tem. Sempre vem a questão da fraude. Não, mas a nossa urna ninguém usa. Se fosse bom, os Estados Unidos usava. Se fosse bom, sei mais quem usava.
Tal. Só que é conhecedor do assunto. Acho que essa questão da fraude na urna eletrônica ela já pode ser deixada de lado, né? Isso é um pouco de lenda, né? Aqui no Brasil, eu Aqui no Brasil, acredito que aqui no Brasil. já fizeram vários testes, nós já fomos submetidos a diversas provas, né? E eu confesso para você, Safatoli, que eu tenho muita alegria, muita honra de ter conhecido pessoalmente, graças à Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, nós, lá nos idos de 1999, nós trouxemos a São Paulo para debater com alguns dos engenheiros, que naquela época dizia que a máquina era vulnerável, isso e aquilo, né? Nós trouxemos aqui em São Paulo um físico nuclear chamado Paulo Bering Camarão, que por pedido de um amigo dele, o ministro Nery da Silveira, que era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele começou lá atrás, na década de 1990, o estudo na montagem da urna eletrônica. Nós trouxemos ele aqui na Escola Superior da Advocacia, em conjunto com o Departamento de Cultura da OAB, para ele fazer uma grande palestra para os advogados. E depois da palestra nós colocamos um debate, ele com alguns dos engenheiros que se intitulavam competentes para violar os segredos, né? O sistema de segurança da máquina, né? E a partir daquilo lá eu comecei a me convencer que era uma grande lenda realmente essa história de que poderia ser vulnerável, né? Não tinha como, porque nós vimos, né, a questão daqueles entraves, flashcard, né, disparo, aqui. Evidentemente que isso, Constantino, foi se evoluindo. E hoje nós temos uma máquina que é segredo de Estado, obviamente. O Brasil não empresta mais, ela não faz locação da máquina. Por quê? Porque ela tem uma tecnologia absolutamente brasileira. E ela não pode ser vulnerável. Nós sabemos, eu sei, por exemplo, estava acompanhando a eleição presidencial argentina e tinha lá, na época, uma comitiva de alguns países asiáticos que viriam a São Paulo. Depois até comentei na época o desembargador Álvaro Lazzarini, quem era o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E ele recebeu essa comitiva e, por uma coincidência, eu fui convidado pelo desembargador, porque naquela época eu já fazia parte do Núcleo de Direito Político Eleitoral aqui da UAB de São Paulo, que foi o primeiro instalado no Brasil, no âmbito das seccionais. E acompanhei. E eles vieram aqui, os asiáticos, com a intenção de comprar a máquina, né? E, obviamente, que o Brasil não quis se disponibilizar nem a título de locação, porque seria certamente rompido esse segredo da máquina eletrônica, da urna eletrônica, que é um segredo de Estado, não é? Tanto é que só pode manipular a máquina internamente os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral. Então, não tem como a gente dizer, porque nesse período de 20 e tantos anos, doutor Constantino, não soubemos de nenhum rompimento do segredo dos sistemas de segurança da máquina eletrônica. Não houve uma fraude nessa urna. Não existe. Evidentemente, existem alguns incidentes, né? Podemos dizer, a falta da energia elétrica e a conexão com a bateria demora um pouco, ou algum problema que trava a máquina e tem que trazer uma outra máquina para contingenciar, ou então converter os votos em urna manual. Mas a verdade é que quase que absolutamente 100% existe a comprovação da idoneidade dessa máquina, né? Eu sou um defensor intransigente disso. Eu sou um brasileiro que acredito, né, na justiça eleitoral brasileira. Sou um brasileiro que prego em qualquer lugar do mundo que a nossa justiça eleitoral é a melhor do mundo. Perfeito. O Giovanni fez até um comentário no início aí, dizendo que a gente está muito mais evoluído, deu exemplo das eleições americanas para presidente, que é o que o senhor tinha colocado, e me parece que lá eles não têm nem justiça eleitoral, né, específica. Não, lá nos Estados Unidos, as eleições são operacionalizadas por uma agência reguladora eleitoral. Eles não têm isso, é uma agência. Evidentemente, sendo agência, não possui
a qualidade jurisdicional de controle, né? Aqui não, aqui nós temos o controle jurisdicional das eleições pela Justiça Eleitoral. É diferente, né? Nós temos os juízes nos estados, temos os juízes nas zonas eleitorais e temos 7 ministros no Tribunal Superior Eleitoral, não é? Que é a instância intermediária da finalização do processo, porque dependendo da matéria, pode ser discutido também na nossa Suprema Corte. Mas, normalmente, o processo chega até o Tribunal Superior Eleitoral. E uma maravilha também, porque a composição dos tribunais regionais e do Tribunal Superior Eleitoral, ele é paritário, né? E a advocacia, em todos eles, tem 2 representantes, com assento nos tribunais e com assento no Tribunal Superior Eleitoral, né? Representando a classe dos advogados. Normalmente, sempre muito brilhantes, né? Sempre magníficos ministros que atuam com muita atenção, com muito denodo na Justiça Eleitoral. E se engana quem imagina que não tem trabalho, né, para essa justiça especializada, porque ela não trabalha só no período de eleição, né? Ela trabalha ao longo de todos os anos, independente do ano que tem eleição ou não. Não tenha dúvida, veja bem, terminou o processo eleitoral, foi feita a totalização, se apurou quem são os candidatos eleitos, vem aí a fase de prestação de contas. Nenhum candidato, Constantino, que for eleito para ser empossado, ele tem que anteriormente ter apreciado as suas prestações de contas. Você entendeu? Para saber se houve fraude, se houve abuso do poder econômico, etc, etc, se os gastos são compatíveis, isso aqui. Bom, depois tem a prestação de contas dos não eleitos. E depois tem as ações propostas dentro desse quadro hoje inovador no direito brasileiro, que é a judicialização das eleições. Lógico, né? A nossa legislação ela evoluiu-se, né? E, obviamente, ampliou-se o entendimento de levar isso para a judicialização das eleições. Não tenha dúvida disso, né? E que restaria isso, né? Porque se nós fizermos uma retrospectiva, doutor Constantino, nós vamos voltar lá na época que eu comecei a advogar no direito eleitoral, quando eu ainda tinha 5 ou 6 anos de militância na advocacia comum, né? Que lá naquela época, em 1980, e que nós vimos ainda saindo, né? Terminando o processo de exceção, correto? Onde nós tivemos, naquela época, a proibição de propaganda eleitoral. O candidato aparecia na televisão só a fotografia dele, fulano de tal, número tal. Não podia falar nada, né? Quer dizer, um cerceamento, né, muito grande que impedia, né, do eleitor selecionar os seus candidatos. E isso veio vindo. Agora, obviamente que naquela época nós tínhamos uma legislação muito pequena, era o nosso Código Eleitoral, era a lei de inelegibilidades e uma lei aprovada para cada eleições, lá com seus 70, 80 artigos. Hoje não, hoje nós temos aí temos 4, 5 ou 6 ou 8 leis que regulam o processo eletrônico. Nós temos um Código Eleitoral, nós temos uma lei definitiva, 9.504, que já foi adaptada aí 11, 12 vezes nesse período de 98 para cá, né? Houve um enrijecimento muito forte, Constantino, no que tange a questão do controle das contas de campanha eleitoral, para evitar o abuso. Porque o nosso princípio hoje no direito eleitoral, que vige nas eleições brasileiras, é o princípio de igualdade de condições entre todos os candidatos que disputam as eleições. Não pode haver nenhum desequilíbrio. Não pode haver o desequilíbrio de favorecimento de um candidato que possa ser ajudado pela máquina administrativa, pela máquina pública. Não pode haver um desequilíbrio de um candidato que pode ser favorecido pelo abuso do poder econômico, pelo abuso do poder político, do poder de autoridade, pelo uso indevido dos veículos de comunicação social, uma emissora de rádio, uma emissora de televisão, favorecer um candidato em prejuízo aos demais. Ele tem que dar, dentro do nosso princípio de igualdade, do nosso princípio de isonomia, que está previsto na
Carta Política da República, nós temos que dar condições de igualdade a todos os candidatos. Portanto, essas são algumas inovações que vieram ao longo desse início do processo democrático brasileiro, não é? Que está consagrado hoje nas eleições. Né? É aquilo lá, tá? Hoje é verdadeiro. Todo o poder emana do povo e seu nome será exercido por seus representantes. Quem escolhe o candidato é a soberania popular. E é aí que é bonito, não é? É o povo, no dia da democracia, no dia das eleições, agora 15 de novembro e 27 de novembro, segundo turno, que o povo é quem vai escolher, não é? Não tem mais essa questão, não, tem que arruir, colégio eleitoral, não, nós temos que ter isso, não, não é, é o povo, voto direto, secreto, igual para todos. Veja bem, eu falei para você, Safator, do voto, da igualdade, do princípio de igualdade entre todos os candidatos, né? Veja que coisa simbólica, importante que nós temos na nossa Constituição. O voto do brasileiro é igual para todos os 148 milhões de eleitores. Não existe nenhum eleitor que tenha uma diferença no seu voto. Porque na hora de computar, computa o que está lá à vontade do eleitor. Então, todos são iguais perante a lei. Não é isso? E o quão importante é isso, né? O quão importante é esse momento do voto, a conscientização, o voto consciente, e o quão é importante entender isso, né? Que independente de qualquer condição socioeconômica, cultural, ou qualquer uma que seja, econômica, de participação política, ou qualquer uma que seja, o voto tem o mesmo valor, né? Isso é tão importante e não se divulga, não se faz esse raciocínio, né? De que o meu voto tem o mesmo valor que o seu e tem o mesmo valor de qualquer brasileiro que possa votar, né? Isso é tão importante, dá um senso tanto de democracia, de cidadania, que seria importante que a gente conseguisse difundir essas ideias, né? Do quão importante e do quão precioso é esse momento do voto e o quão pode fazer diferença na vida de cada um de nós. Aproveitando, com essa evolução da legislação, com o processo eletrônico, com esse histórico que o senhor muito bem colocou aí ao longo desses anos de militância na advocacia. A questão legal está cada vez mais presente nas eleições, ou ao contrário? Hoje a participação, falando para os advogados que nos assistem, estou vendo aí que tem recém-formados e que estão iniciando, é assim, a participação hoje do advogado, do especialista nas eleições, ela é muito mais presente do que em anos anteriores, e ela vai se fazer cada vez mais presente ou não? Doutor Constantino, veja bem, a advocacia, num todo, nós podemos compreender que ela teve uma evolução muito forte. Nós, advogados, somos os portadores da procuração da sociedade civil, nós todos, emanados na Ordem dos Advogados do Brasil. Não tenho dúvida nenhuma, eu comecei a dizer, mas não terminei no tópico anterior, sobre a questão da evolução, né, do nosso direito, do ordenamento jurídico eleitoral brasileiro. Evoluiu sobremaneira, não tenho dúvida disso. Eu comentei, nós tínhamos uma lei de inelegibilidade, tinha um código eleitoral, tinha uma lei editada para regulamentar aquela eleição. Passada eleições, ela estava automaticamente revogada. Hoje não, hoje nós temos uma lei definitiva, nós temos o Estatuto das Inelegibilidades, essa lei que é conhecida como ficha limpa, né? Que foi reformada no ano de 2010. Mas nós temos outras leis, uma legislação extravagante, porque, na verdade, o direito eleitoral ele vive de uma série de legislações hoje, não é isso? E para mexer com legislação, mexer com lei, nada melhor que ter um advogado para poder interpretar isso. Então, eu, quando jovem ainda, jovem advogado, me iniciei militando aqui no TRE de São Paulo nas eleições de 1982, que foi aquela eleições, eu não sei se você estava já no Brasil, que nós tínhamos uma eleição, excluída a eleição de presidente da República, nós tivemos a disputa de todos os cargos. Governador de estado, senador, deputado estadual, deputado federal, prefeito e vereadores. Né? Uma coisa maluca. E apuração na mão, manual.
Então, se nós fizermos uma retrospectiva de 1982 para 2020, nós vemos que houve uma evolução, não só tecnológica, mas houve uma evolução legislativa imensa, não é? Para poder suportar tudo isso. Imagine como é que nós podemos assim pensar, não é? Que nós, aqui no Brasil, não é? De dimensão continental, como é que se aplica, né, aos costumes no estado do Rio Grande do Sul, aos costumes eleitorais lá no estado do Amazonas. Né? Então, é uma coisa magnífica. Né? Então, é uma coisa que nós temos que... Essa dimensão, né, própria do direito eleitoral. Quer dizer, a lei é a mesma e tem que se aplicar, né, num período curto. Né? Você vê que se diminuiu o período das campanhas eleitorais, que eu acho que foi um erro, nós devíamos ter ficado nos 90 dias, não só nos 45, mas eu acho que esse crescimento, o aperfeiçoamento jurídico do nosso ordenamento, não tenha dúvida nenhuma, trouxe substancial mudança para atingir o ápice da justiça eleitoral brasileira. Perfeito. E eu acho que até buscando essa coisa da isonomia, da igualdade entre os candidatos, até buscando essa coisa da isonomia e da igualdade entre os candidatos, a regulação da propaganda vai ficando cada vez mais complexa. E me parece que nessas eleições, até com a questão toda da internet e tal, essa regulação da propaganda mais complexa, ela prejudica as campanhas, ela prejudica o entendimento das propostas dos candidatos ou não? Porque me parece que, não sei se você concorda com isso, me parece que a regulação da propaganda vem ficando cada vez mais presente, né? Doutor Constantino, eu queria dizer que essa colocação sua merece uma especial atenção, porque eu tenho notado que está variando muito a alteração da propaganda eleitoral. Se nós voltarmos em 2006, quando você poderia usar camiseta, poderia usar brindes, usar uma série de coisas, hoje está tudo proibido. Então, houve uma redução da propaganda eleitoral. É certo de que também houve um avanço na questão do aperfeiçoamento tecnológico, né, das redes sociais, isso aqui. Eu falo com você com muita propriedade, e eu tenho muito orgulho, juntamente com os meus colegas de escritório, Maria Silvia Salata, Ricardo Salata e a Carla Anzai. Eu fui o primeiro advogado no Brasil que levou um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral sobre matéria de internet nas eleições de governador em 1998. Não tínhamos nenhuma regulamentação e estava se iniciando a implantação da rede mundial de computadores, que era uma grande inovação, só que a Justiça Eleitoral, o nosso legislador, não se preocupou, né, em montar um capítulo na lei que pudesse, né, regular o uso da internet na campanha eleitoral. A gente vê um problema aqui, um candidato nosso preparou um candidato a governador, um belíssimo site. A Justiça Eleitoral entendia que aquilo lá era proibido, que não podia fazer divulgação de propaganda eleitoral no site, na rede mundial de computadores. Foi multado aqui no primeiro grau, foi multado no segundo grau, foi multado, né? E eu recorri para Brasília e levei o primeiro processo e lá eu ganhei. Entendendo que os ministros, 7-0, hein, entenderam de que não havia legislação eleitoral regulando o uso da internet. Não poderia penalizar o candidato se não tinha lei para penalizar. Então, você vê como é que você interpreta essas nuances do processo eleitoral. Uma dificuldade muito grande para a gente, nós advogados. Mas hoje, né, por exemplo, nessa mesma eleição, Constantino, há um magistrado que eu tenho muita admiração. Hoje ele é o presidente da seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
desembargador Guilherme Stranger, eu fui lá, depois desse processo, um outro processo, sobre a internet. Ele me deu uma liminar e mandou o juiz de primeiro grau cumprir a liminar em 12 horas, numa carta precatória por fax. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Em 12 horas foi cumprido. Ele ligou para o juiz e explicou, olha, é isso. Eu achei magnífico o posicionamento desse magistrado, admirável. Eu até, 1998, são 22 anos. Uma admiração muito especial, porque me proporcionou um conhecimento naquela eleição que eu jamais imaginaria de acontecer. Porque na hora que me falaram de carta precatória, eu imaginei que tinha que pegar a carta precatória, levar lá, mandou cumprir por fax em 12 horas. Então você vê como é que é essa dinâmica da justiça eleitoral, né? Nós, advogados, nesse período, Salvador, passamos assim dificuldades, né? O nosso escritório tem funcionado até de madrugada para atender os prazos, né? Não tenha dúvida que esse alargamento do processo eletrônico judicial ajudando muito, porque nós prorrogou um pouco mais o horário, o protocolo, né? Antigamente a Justiça Eleitoral não tinha o protocolo integrado, nós tínhamos dificuldades de mandar as peças para o interior, prazos exíguos. Mas nós estamos vendo que realmente uma coisa está compensando a outra e nós estamos indo buscar o grande aperfeiçoamento jurídico disso tudo, né? Então é muito bom isso. Então essa questão da evolução da lei, que você quis dizer, não tenho dúvida nenhuma. Está havendo, sim, de um certo lado, há uma redução. E eu acho que essa redução da propaganda eleitoral não é bom para a consolidação do processo democrático. Agora, pela rede mundial de computadores, eu tenho certeza absoluta que daqui próximas eleições não vamos ter muito controle, porque você que é um grande expert em tecnologia da informação, você vai concordar comigo. Não teremos um controle absoluto do funcionamento das redes sociais com a campanha eleitoral. Não tem como controlar. É impossível. Muito embora a Justiça Eleitoral está se infiltrando para poder ter um controle. Você vê o ministro Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele desde a posse dele, ele montou um comitê de tecnologia da informação e um comitê do sistema de informação, com autoridades, inclusive, de alto escalão do governo para assessorá-lo nessas questões do fake news. Você vê, o ministro Barroso vem falando de fake news desde quando ele era vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então nós temos que tomar cuidado com isso também, né? Porque um fake news na véspera da eleição pode deteriorar um candidato. Verdade. Aproveitando até uma colocação da Fernanda, que ela fala da regulação do impulsionamento. Eu tinha uma pergunta aqui o impulsionamento nas redes sociais, ele só pode ser feito hoje pelos candidatos e pelos partidos. Não pode mais ocorrer aquela contratação de empresa especializada, é isso? Isso. O que é a regulação do impulsionamento? O impulsionamento ele tem que ser contratado, por exemplo, o candidato tem que contratar com a empresa que faz o impulsionamento, mas é tudo controlado, porque tem que entrar na prestação de contas, né? Tem que ter os valores tudo declarados, isso, aquilo e tal. Então, existe já um contrato. Se tem um contrato, já está submetido ao controle da Justiça Eleitoral. Então, o impulsionamento, não tenho dúvida nenhuma, é importante. O candidato precisa ter um impulsionamento. Agora, o que não pode é disparar esse negócio de disparo de mensagens em massa, né? Que aconteceu na eleição passada e que o Tribunal Superior Eleitoral, em razão de ter detectado no inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal sobre questões de fake news, detectou que nas eleições houve um abuso por um determinado candidato que está sendo apurado no Tribunal Superior Eleitoral, porque eles pediram que a prova emprestada do inquérito de fake news que está no Supremo fosse trazida a prova para o Tribunal Superior Eleitoral para analisar se houve realmente abuso, a prática do abuso do poder econômico em favorecimento de um candidato. Que nós sabemos, né? Que houve. Inclusive, os disparos em massa estão proibidos por decisão do próprio TSE, né? Tem uma decisão do TSE. É proibido, não pode. Inclusive, a utilização...
a O que utilização de robô, aconteceu? aquela coisa toda está proibida, né? Isso. Constantino, o que aconteceu? Alguns empresários quiseram se aproveitar, se aproximar de um candidato que tinha chance, e ele mesmo promoveu isso daí. Ele chamou lá o grupo de tecnologia dele, e nós sabemos disso. Tem aí meia dúzia de empresários envolvidos nisso. Nós sabemos disso. Não é? Eles estão negando. Não é mais. Porra, estão chegando. Hoje a tecnologia é fácil de chegar lá no autor do delito, né? Com certeza. Polícia Federal hoje tem mecanismos e gente especializada. Falaram até o nome, eu prefiro não citar o nome. Alguém que está aí citou o nome de um dos empresários, eu prefiro não entrar nessa Não, mas discussão. nós sabemos que tem aí meia dúzia, 8, 10 empresários que trabalharam nesse É sentido. verdade, Né? Foram é na posse do verdade, presidente, foram recepcionados no Palácio do Planalto. Né? Isso não pode haver, né? Isso não é democrático, né? é verdade. Uma coisa importante que eu acho que às vezes perguntam também, eu não sou especialista na área, mas a questão de enviar mensagem por WhatsApp também tem uma regulação, ou por e-mail, né? Hoje o candidato precisa primeiro pedir autorização, é isso? Ele não pode Não, sair ele. Não, mandando? veja bem, o Como mailing é que funciona do isso? WhatsApp Hum. tem que ser um mailing pessoal dele. Ele não pode comprar esse mailing de Tá, telefones. Entendeu? Tem que ser um uso pessoal dele. Aí ele manda, né? E se a pessoa não quiser receber, ele pede, né, para não receber. E se ele continuar a receber, tem o problema da multa e pode também tipificar um delito, né? Mas hoje a tecnologia, na hora lá, ele retira do mailing o nome da pessoa e não tem problema nenhum. tá. E a utilização de telemarketing também está proibida, né? As pessoas Não, o ficarem telemarketing já ligando. está. Não, o telemarketing, desde a eleição passada, é absolutamente proibido o uso do telemarketing. Quer dizer, Absolutamente proibido. Não eu não posso pode receber você. ligação de um candidato, né? Constantino, veja, é uma invasão da privacidade, da intimidade da pessoa. Você está dentro da sua casa, toca o telefone, você vai lá, um telemarketing candidato. Imagine. Isso é uma coisa horrorosa, né? Isso, nós temos que preservar isso aí. Esse modernismo da nossa Constituição, nesses aspectos dos direitos individuais, né? Dos direitos fundamentais, né? Do direito da intimidade, da privacidade, da informação, tem que ser preservado, não é possível, né? Então, o telemarketing é proibido, não pode ter uso de telemarketing. E o telemarketing ele tem um fato interessante. Ele pode configurar o abuso do poder econômico, porque, como ele está proibido, né, o pagamento não é justificado na prestação de contas. Então, o pagamento só pode ser com recursos não contabilizados. Caixa 2, que caracteriza, que configura abuso do poder econômico. Então, pode caçar o registro. Eu ia fazer essa pergunta agora. Qual que é a Caça o consequência registro mais, do candidato beneficiário. a consequência mais grave da caracterização do abuso do poder econômico ou político é a cassação? É a cassação do registro até a data da eleição, após a eleição do diploma. E se não foi eleito, pode receber a pena a sanção de inelegibilidade por 8 anos. Tá. E aí entra a figura do advogado para tentar a suspensão dessa punibilidade, e aí obrigatoriamente o candidato participa da eleição, mas é uma dúvida minha essa, inclusive. Ele participa da eleição, porque a gente consegue o efeito suspensivo, mas ele pode ser diplomado? Salvador, vamos fazer um exercício, né, de prática forense, né? Aí Bora. vai depender do talento de cada advogado, né? Não é isso? Tem casos que passa, por exemplo, hoje nós estamos conectados aí, assistindo desde ontem. Ontem nós tivemos uma sustentação oral no tribunal, mas nós estamos conectados aí no YouTube, nas sessões do tribunal, porque estão sendo todas telepresenciais, né? Então, não estamos tendo sessão presencial. Então, veja, o posicionamento de cada um dos juízes, né, e traz para o advogado já
uma ideia do que pode acontecer no caso concreto dele, né? Então ele tem que ficar atento nisso daí, né? Para poder acompanhar, né? Porque a partir, vamos admitir, pela lei do ficha limpa, um candidato que tem indeferido o seu registro, ele tem um problema já imediato na sua candidatura. Ele já vai para a lista, né, julgado no tribunal, os votos dele não são computados nos votos válidos, são separados os votos, não é isso? E se ele não conseguir o deferimento desse registro na instância extraordinária, no Tribunal Superior Eleitoral, os votos dele são anulados e ele está fora do jogo, ele perdeu a eleição. Tá. Perfeito. Entendeu? Tá Agora, claro. só na ação de impugnação de registro de candidato, mas nós temos os casos que vai apurar a investigação judicial eleitoral, mas a investigação judicial eleitoral que apura os abusos, ela tem um rito um pouco mais demorado, a ampla defesa, o contraditório, porque seria, talvez, possivelmente, eu reputo, como a ação, né, do direito eleitoral mais importante, porque ela tem o deslinde dela, sanções gravíssimas, né? Imaginou, o candidato eleito, ele perde o diploma dele, não pode tomar posse. Ou se ele está no exercício do mandato, ele perde o cargo, a função pública, o cargo eletivo. Então, realmente é drástico, né? E aí ele que não... entra essas histórias de obter o efeito suspensivo e aquela história toda. Mas a verdade é que isso não é bom para nenhum candidato, porque o sofrimento é muito grande, né? Imagino. Uma coisa que se fala muito hoje é o tal do marketing negativo, né? Que é aquela coisa de eu disparar mensagem de conteúdo direcionado para eu, de certa forma, denegrir a imagem do meu adversário. Marketing negativo é crime eleitoral? Ele pode ser crime eleitoral porque ele pode atingir, não é, a honra do candidato, tá certo? Ou ele pode ser uma propaganda, pode haver a multa, né? Mas a verdade, né, vamos falar um termo bem popular, é uma baixaria no processo eleitoral quem usa esse sistema, né? Que a gente está vendo alguma coisa até na propaganda eleitoral, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, alguma coisa que o eleitor certamente não fica muito contente de assistir a propaganda. Isso o que faz? Isso tira um pouco o foco, não é, da qualidade do programa eleitoral nas emissoras de rádio e televisão, no horário nobre que é pago pelo povo. Não é? Isso é importante, né? Quem Né? paga o horário eleitoral é o A última dinheiro. eleição nós tivemos de compensação fiscal pelo uso das emissoras de rádio e televisão no programa para proporcionar o programa gratuito aos partidos políticos, uma compensação fiscal que girou em torno de 750 milhões de reais. E que nós temos que colocar isso como custo de campanha. Tá. A gente teve um também... financiamento público. Quem paga é o Tesouro Nacional. Falar nisso, o senhor é a favor do financiamento público da campanha ou não? Olha, nós estamos vendo aqui, o doutor Constantino, uma coisa que até os ministros do Supremo se expressaram de uma certa forma surpresos com o resultado negativo que foi a extinção do financiamento empresarial. Eu ia chegar nisso. Nós fizemos um estudo lá na OAB, então nós pensávamos assim, alguma ideia, né? Não vamos extinguir, porque foi a própria OAB que entrou com a ação direta de inconstitucionalidade, o Conselho Federal. Então, acho que foi uma medida muito drástica, muito radical. Nós poderíamos imaginar, só faltou o seguinte, uma empresa, né, uma construtora, por exemplo, ela quer participar do processo, vamos limitar, dentro da proporção do número de eleitores no município, o valor de doação. Não é? Limita. Não é? Por exemplo, vamos limitar de que as doações de uma determinada empresa não pode ser mais que 2 ou 3 candidatos. Para poder restringir isso daí.
Agora, eu acho que foi uma medida muito drástica, né, que está onerando muito o Tesouro Nacional, porque nós temos hoje aí 3 bilhões do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais, o FEFEC. Temos mais a compensação fiscal, né? Temos mais o fundo partidário. É um valor significativo que está sendo usado do Tesouro Nacional e que, parcialmente, isso a iniciativa privada poderia estar participando, É, mas bem regulamentado. O problema é que essa questão se buscaram meios criminosos para se manter campanhas milionárias, né, nas emissoras de rádio e televisão, contratação de grandes marqueteiros, aqui. O que nessa eleição não está havendo. Então, o abuso levou o cachimbo cair da boca, né? Hoje, na verdade, as pessoas jurídicas estão completamente proibidas de fazer doação para Absolutamente qualquer proibidas, não candidato. pode participar nada. Uma pessoa jurídica não pode, por exemplo, fazer um comodato de um carro de propriedade daquela empresa para um candidato. Ela não pode emprestar um imóvel para montar um comitê, não pode nada. Pessoa jurídica foi expulsa do processo eleitoral. Eu acho que eu concordo com o seu posicionamento de que radicalizou demais e, e talvez não tenha sido o melhor caminho. Uma outra pergunta que me fizeram também ao longo do dia é a questão das coligações. O que mudou efetivamente? Porque a gente está meio perdido com relação. Pode ir para as majoritárias, não pode ir para vereador, a gente está meio perdido. Se eu puder falar um As pouco disso. coligações majoritárias, candidato do executivo, candidato a prefeito e vice, pode manter as coligações, 4, 5, 6, 8, 10 partidos, isso entra na composição do horário gratuito, pode ter participação do FEFEC, não é? Que, por exemplo, tiver 5 ou 6 ou 8 que querem participar do patrocínio de uma determinada candidatura, não há problema nenhum. O que foi extinto as eleições proporcionais, a eleição de deputados, que será experimentada na próxima eleição de 2022, deputados estaduais, federais, e agora de vereadores. Então, quem vai eleger os seus candidatos não serão mais as coligações, serão os vereadores. Por isso que hoje se instalou uma disputa muito grande na eleição proporcional, porque não haverá mais como antigamente. Uma coligação elegeu 5 vereadores num município que tem 11, a composição. Não vai haver isso. Um município, um partido atuando dentro do município, ele não vai ter condições. Se a disputa estiver muito capilarizada, muitos partidos disputando a eleição proporcional, certamente eles não vão conseguir eleger mais que 2 vereadores, porque tem que distribuir os demais candidatos. Então, desconcentrou a campanha eleitoral. Em vez de estar coligado, agora está desconcentrado. Na sua visão, essa proibição da coligação nas não majoritárias é positivo? Constantino, eu acho que isso traz uma tentativa de valorização das agremiações partidárias no Brasil, que vem a cada dia se encontrando num desgaste muito grande junto à opinião pública. Os nossos partidos, evidentemente, que nunca tiveram o prestígio que tiveram os partidos de outrora, né? Na vigência anterior a 64, nós tínhamos partidos fortes, nós tínhamos partidos, né, que eram liderados por grandes políticos. Hoje não, hoje estamos com 35 partidos no Brasil, é muita coisa, né? Então, mais alguns indo por aí. E eu acho que nós teríamos que fazer uma reforma partidária, não tenho dúvida alguma. E a cláusula de barreira veio exatamente para também impedir, né, esse grande número. Eu tinha aí uma pena. Eu tenho um levantamento do Congresso Nacional. Então, por exemplo, se não me engano, hoje nós temos 27 partidos com representação de 35. Né? Mas já tivemos, assim, coisa de
termos 28 partidos com 17 partidos de representação. Mas se criou muito partido, né? Então, essa criação de novas legendas, de novas agremiações partidárias, eu acho que não é importante. Ela tem que ser um pouco mais rígida. Na verdade, ele vai lá, disputa, não tem a cláusula, ele não consegue superar a cláusula de barreira, né? Que é aquela votação que é exigido pela lei, 5%, isso e aquilo. Aí ele acaba se juntando com outro para não perder o prestígio de funcionamento parlamentar junto à Casa Legislativa. Então, se troca de um lado, faz do outro. A verdade é que, né, A gente o pode, político brasileiro é muito talentoso. Essa é que é a grande verdade. a gente pode esperar uma reforma político-partidária ou isso é utopia, porque quem se beneficia do modelo atual é quem teria que fazer a reforma. Não sei se eu consegui ser claro. A gente pode esperar que isso venha acontecer ou a gente ficar sempre na coxa de retalho? Doutor Constantino, você tocou num tema muito especial. Aqui nós temos uma característica importante, né? Aqui, o legislador do direito, né, é o favorecido pela norma. Né? E por isso que nós dizemos, né, que o Congresso Nacional é uma assembleia de vitoriosos. Né? Então, eles levam do jeito que eles querem. Né? Não é isso? Infelizmente. Bem, ou não? Respondeu. Quer dizer, ele sendo o autor da norma de regência do processo eleitoral. Infelizmente. Né? Infelizmente. Estou aproveitando para fazer algumas perguntas que a gente está chegando ao final, mas que me fizeram. Até que momento que o partido pode substituir o candidato? Bom, nós temos dois momentos. Um primeiro momento é 20 dias antes das eleições, no caso de renúncia, né? No caso de morte, pode ser a qualquer momento. Perfeito. Tá. E é uma coisa também importante, que é para ficar claro, parece bem fácil de se entender, mas assim, quem é o detentor da vaga é o partido, né? Não é o candidato. O partido Sim, hoje, tem autonomia. em razão de um entendimento formado no Supremo Tribunal Federal sobre a questão da fidelidade partidária, que nós temos esse problema aqui no Brasil. Embora a nossa Constituição tenha lá a questão da disciplina partidária prevista na organização dos partidos políticos, né? Nós temos um problema porque não está regulada a questão da fidelidade. E o que aconteceu? A fidelidade nasceu, Constantino, do ativismo judicial, da intersecção dos poderes no direito eleitoral. Não é? Então, nós não tínhamos nenhuma regulamentação acerca da fidelidade partidária. O Supremo Tribunal Federal julgou um mandado de segurança, ou 2 mandados de segurança, em nome de siglas partidárias que estavam perdendo os seus filiados, né, deputados, e criou-se lá a questão da fidelidade. Né? O poder, o titular do mandato é o partido político, né? Que é exercido pelo mandatário, que é o candidato eleito. Então, isso aí eu acho que nós tínhamos que regulamentar. Eu sou contra, por exemplo, que essa resolução que foi criada no tribunal, que foi aprovada no tribunal e está em vigência, que regulamenta o processo de perda do mandato eletivo, a resolução não é originária do Congresso Nacional. É uma resolução aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu sou absolutamente contra isso, porque foi escrito por 7 ministros que não são detentores da soberania popular. Não é? E eles lá enumeraram o que é, o que não é, e entregaram para a advocacia aplicar a norma que foi escrita em 10 artigos, né? Regulamentando a perda de um mandato eletivo. Eu a comentei há pouco, né? Quanto é drástico perder o mandato, né?
ver o reconhecimento da perda de um mandato eletivo através da prática de uma conduta abusiva do poder econômico, do poder político, ou do uso indevido dos veículos de comunicação social, emissoras de rádio, televisão e internet. Imagine um que troca que ele está sofrendo, né? Uma perseguição interna na sigla partidária, e ele perde o mandato porque mudou de partido, né? Eu acho que teria que ser melhor adaptado isso aí. Eu acho que nós temos... É um aspecto do direito partidário que tem que ser mais estudado. Eu acho que cabe uma reforma partidária nesse sentido de melhorar, né? E aí depois veio uma coisa muito interessante. A conveniência lá no Congresso Nacional, conveniência disso, acabou forçando, né, no ativismo, e o Tribunal Superior Eleitoral passou a entender que o cargo do executivo não está submetido à fidelidade, o cargo de senador não está submetido à fidelidade, ficou submetido à fidelidade os deputados federais, estaduais e os vereadores. Quer dizer, os cargos do Poder Legislativo, do Executivo, porque nós sabemos que o cargo do Senado é uma disputa majoritária, ela não é proporcional, né? Sim. E o senador é representante do Estado, né? Não é representante do povo, não? É verdade. Bom, a gente está chegando ao final. Eu vou fazer a última pergunta e aí passo para as suas considerações finais. A gente tem mais 4 minutos. Os reflexos da pandemia da Covid nas eleições. A gente teve muito reflexo. Eu acho que a gente consegue responder aí nos 2 minutos e nos 2 últimos o senhor faz as suas considerações finais. Perfeito, obrigado. Imagina. Doutor Constantino, eu acho que teve, sim, logo no início que tivemos a pandemia, todos nós, principalmente advogados envolvidos aí no direito eleitoral, ficamos muito preocupados. Mas eu acho que a solução encontrada foi muito importante. O ministro do Barroso deu uma demonstração de liderança muito grande, porque ele, com os demais ministros, mostraram que não haveria condições de se realizar agora no mês de outubro. Nós vimos que no início de outubro não tinham mesmo nenhuma condição, e agora no final de outubro, segundo turno. Essa mudança de 42 dias, eu acredito que mais o aparato que eles preparou, juntamente com toda a estrutura da Justiça Eleitoral brasileira, eu acho que não haverá problema, mas deu, assim, eu tenho a impressão que deu um esforço, foi necessário um esforço concentrado, né, da Justiça Eleitoral comandada aqui no Brasil pelo ministro Barroso, muito grande. Então, eu acho que a pandemia diminuiu a questão da propaganda eleitoral. É muito difícil hoje, Salvador, você vê concentrações, né, de um candidato conseguir concentrar o eleitor, fazer uma carreata, fazer uma caminhada, né? A própria convenção dos partidos, né? A própria convenção. As convenções online, né? Alguns lugares não quiseram respeitar, porque não tem aqui, a nossa internet não é muito boa, isso, aquilo. Teve uma... A pandemia realmente prejudicou um pouco o processo eleitoral. Mas essa ação da Justiça Eleitoral, eu acho que foi muito importante. Eu acho que nós, por exemplo, eu posso falar como advogado, como ex-presidente da Comissão de Direito Eleitoral, e prestar uma homenagem, sobretudo aqui no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, né? Nós temos visto um esforço dos magistrados, Salvatore. Por exemplo, outro dia eu tive necessidade de falar com um juiz. Fizemos um contato por e-mail com o gabinete devolveu tal dia às tantas horas, você entra na plataforma tal. E eu, em 10 minutos, né, tive um contato telepresencial com o magistrado. Quer dizer, então, que a gente vê que existe também, né, um grande esforço por parte da Justiça Eleitoral em atender a cidadania através do advogado, né? Então, nós estamos vendo a sustentação oral pelo YouTube, a gente nas plataformas, né? Ontem também eu fiz uma e tranquilo, muito bem, sem nenhum tipo de coisa. Evidentemente que isso sobrecarrega muito, né? Porque se fosse presencial, não teria muita dificuldade. Mas, lamentavelmente, nós estamos enfrentando uma tragédia mundial, né? Que é a pandemia, e estamos, acho que tentando superar nessa fase do processo eleitoral tranquilamente.
Perfeito. Bom, a gente tem mais 1 minuto e pouco. Na próxima quarta-feira eu falo com o Otávio na promotoria. É aquele garotinho de 11 anos que quer ser promotor, que estuda direito. Vai ser um bate-papo interessante, não percam. Agradeço de coração. Foi esclarecedor demais, está recebendo vários elogios. Muito, muito obrigado. Gratidão por ter aceito. Gratidão por ter nos brindado com essa aula. Parabéns. Agradeço aí aos seus filhos, amigos queridos. E nesse último minuto aí, eu deixo à sua disposição para finalizar. Eu tenho feito até cair. Como a gente não tem muito controle desse minuto final, eu tenho 1 minuto. Fica à sua disposição para finalizar. Agradeço a todos. Se cuidem, fiquem com Deus. Obrigado de coração. A palavra é sua. Gratidão. Doutor Constantino, olha, eu que agradeço. Você me proporciona uma oportunidade de me dirigir, né, aos advogados, dirigir a cidadania e comentar um tema importante que, nesse momento, né, circula em toda a sociedade brasileira e toda a opinião pública. Direito eleitoral, direito partidário e direito político. Eu permaneço à sua disposição, estamos aí, eu acredito que é importante para nós todos, né, nós advogados, nós que estamos aí a defender, né, os direitos da cidadania, sempre estarmos presentes, né, na trincheira da advocacia, essa trincheira que é maravilhosa, né, e que eu sinto muito orgulho, né, de ter muita gente que passou pela minha banca, que hoje eu tenho 2 filhos, meus colegas de trabalho, a Maria Silva e o Ricardo, a Carla, né, uma pessoa muito especial também que me atende, a doutora Carla Anzai. Então, nós estamos aí trabalhando, né, trabalhando, e o que é mais importante, enfrentando algumas dificuldades, mas sempre voltados aí à defesa realmente intransigente dos direitos, né, que estão estabelecidos na nossa Constituição e que capilariza aí nas demais legislações do direito eleitoral. E vamos lá até o dia 15, vamos seguir depois no segundo turno. Estamos aí presentes, né? A advocacia sempre preparada, né, para poder enfrentar esses percalços, né, que surgem no curso do processo eleitoral. Então, eu quero deixar um agradecimento muito especial para você, dizer da nossa alegria, né, nossa, que eu falo de todos os integrantes da banca, né, de ter você como nosso anfitrião no dia de hoje, apresentando essa live e comentando muita coisa sobre o direito eleitoral. Muito obrigado, uma boa noite a todos, um grande abraço e um beijo no seu coração, Constantino. Obrigado de coração, obrigado a todos que nos acompanharam, parabéns. A sua live foi tão boa que o Instagram não nos derrubou. A gente está 1 minuto a mais do que o tempo limite, e aí provavelmente é porque o Instagram reconheceu a sua qualidade e o brilhantismo da sua exposição. Sou seu fã, vou continuar sendo, conte sempre comigo. Um abraço no coração de todos vocês. Quarta-feira que vem tem mais. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, doutor Salata. Obrigado a todos. Tchau, boa noite. Boa noite.